Eu queria saber o seguinte: no caso da gente partir para a estatização, que é um caminho, como é que você acha que poderia ser feito isso? Vocês têm uma ideia, vocês teriam no sindicato um plano ou uma ideia do encadeamento legal para a gente desencadear essas ações? Pois bem, quando a gente fala de estatização, parece uma certa utopia para um setor da sociedade, mas para ser bem objetivo aqui, a Avibras, isso está no processo da recuperação judicial, que o seu valor hoje seria em torno de 2 bilhões de reais. Quanto que é o orçamento do governo federal para o setor de defesa para este ano? 124 bi. Daria para comprar a Avibras e ainda sobraria dinheiro. Os tanques que o governo federal adquiriu do consórcio italiano no ano passado, cerca de 5 bilhões de reais. Daria para comprar a Avibras. Então, quando a gente fala de estatização, inclusive, nós tivemos uma reunião com o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana, sobre esse tema da Avibras, cobrando dele também, enquanto o responsável pelo município de Jacareí, que tivesse um posicionamento, e ele fez um comentário interessante nessa reunião, que ele perguntou, mas qual é a participação do governo na Avibras? Ah, nós falamos nenhuma. Ele falou, o quê? Aí ele perguntou, mas a Avibras ela foi estatal? Foi na década de 80, 90? A Avibras nunca foi estatal. E tem muita gente que está fazendo esse comentário. A gente pensou que a Avibras era igual à Embraer, era uma empresa estatal que depois foi privatizada. A Avibras nunca foi uma empresa estatal, sempre foi uma empresa privada. E hoje, 95% das ações da empresa está na mão de uma pessoa, o João Brasil. Você falou aí muito bem, a Avibras também tem que ir para a mídia colocar qual é a sua posição. Nós achamos que tem que ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília para estar discutindo esse tema. E o João Brasil, que é quem tem 95%, que é o dono da Avibras, ele tem que comparecer para dar uma justificativa para a sociedade. Como é que ele deixa a empresa chegar nessa situação de recuperação judicial, esses 1.400 pais e mães de família sem salário há 6 meses? Ele tem que aparecer para dar entrevista também. Acho que vocês estão corretos, tem que chamar a direção da empresa, ouvir o sindicato, o representante dos trabalhadores, nós queremos ouvir vocês. Nós estamos à disposição, velho. Eu acho muito importante ouvir todo mundo. Claro, né? Com certeza. Tem que ouvir pessoas. Porque, olha só, se o João Brasil, dono da Avibras, ele tem 95% das ações, se vende a empresa, que hoje ela vale cerca de 2 bilhões de reais, para ele, a vida dele está feita. Agora, com isso, ele está entregando uma alta tecnologia do nosso país. E um recado para os trabalhadores da Avibras. Companheirada, vocês têm que se somar nessa luta, porque a luta atual na defesa dos empregos, ela é uma luta justa no momento agora. Se a empresa for vendida, esse corpo técnico, essa engenharia altamente qualificada que a gente tem aqui, não vai ficar aqui. Ela vai para fora. Geração de tecnologia não é qualquer coisa. E é isso que essas empresas, elas estão de olho. Você citou aí também o tema da Ingesa, e é isso que a gente tem ouvido. Pô, gente, deixamos a Ingesa ir embora. De fato, eu acho que é importante quando você vê o brasileiro falando isso, deixamos. Porque, de fato, quando você está numa luta para não deixar uma empresa ser vendida, quando você está na luta pela estatização de uma empresa estratégica para o nosso país, como no caso da Avibras, toda a população ela tem que se somar. E aí a gente tem que dialogar com os trabalhadores da Avibras, a gente tem que dialogar com a classe política e a gente tem que dialogar também com toda a sociedade, para que a gente faça uma forte pressão, para que a gente faça uma forte campanha. A Ingesa, que era aqui em São José dos Campos, empresa fundada em 1958, que atuava primeiramente no setor de petróleo, depois dos anos 70 e nos anos 80, foi uma grande empresa de ponta e principalmente por conta das guerras que teve Líbia e Egito e também a guerra Irã e Iraque, os seus tanques foram 6.818 veículos militares vendidos. E a empresa faliu em 1993, porque ela vendia principalmente para o Iraque, que naquele ano começou a desenvolver a sua indústria de defesa. E aí é isso que você falou, o governo tem culpa? Claro que tem.
Como é que você vê uma empresa do porte da Ingesa nessa situação e não tem injeção do Estado minimamente para garantir? Porque o que você coloca, que na nossa opinião é um plano emergencial, seria o mínimo que um governo teria que fazer. Não vou estatizar, mas tem essa situação, minimamente a injeção de dinheiro, já que ela não está vendendo tanto para fora como estava vendendo no período anterior. Então, é responsabilidade, sim, do governo numa situação como essa que a Avibras ela está. Mas para nós, essas empresas do setor privado, enquanto ela estiver na mão de poucos capitalistas, o governo vai ter que ficar injetando dinheiro de 10 em 10 anos, ou até num período mais curto, vai entrar em crise novamente. Então, por isso que a gente defende a estatização. Se é para ter tanta injeção de dinheiro público, vamos lá, o caso da Embraer. A Embraer recebeu muito mais dinheiro público enquanto empresa privada do que quando era estatal. O projeto do KC-390, quem deu dinheiro para desenvolver? Foi o governo do Estado. Então, por isso que nós defendemos que essas empresas ela têm que ficar na mão do Estado e sob o controle dos trabalhadores. Porque quando você fala de estatizar uma empresa, existe na cabeça da população que empresas estatal, que fica na mão do governo, vira roubalheira depois, enfim, a gente tem N exemplos que esse tipo de situação acontece. Por isso que a gente fala que tem que ter o controle dos trabalhadores. Se o trabalhador ele tem a capacidade para produzir o foguete, ele não tem capacidade para administrar uma empresa? Na nossa opinião, tem. Exemplo clássico. A Avibras hoje está de greve. O seu dono é o João Brasil. Os trabalhadores estão todos fora da fábrica, porque tem uma greve em curso. O João Brasil e a diretoria da Avibras têm capacidade para entrar lá dentro e fabricar foguete? Não. Ora, vamos fazer o contrário. Tira o João Brasil da fábrica e coloca os 1.400 operários lá dentro. Fabrica foguete? Fabrica. Então essa que é a questão. Por isso que a gente defende a estatização e junto a isso que seja sob o controle dos trabalhadores. A Fabiana Freitas está colocando aqui, por isso que o sindicato é tão importante, ele denuncia. Fabiana, o sindicato, nas democracias, eles são uma polia, praticamente, entre o trabalho, uma polia que liga a engrenagem do trabalhador ao poder público. Você quer ver uma coisa? Ele tem uma coisa interessante. Eu vi alguns anos atrás aquele conceito de que não, a Amazon e o Google são empresas boas, excelentes, não precisa de sindicato, nada é a melhor empresa do mundo para se trabalhar. O Google demitiu recentemente 12 mil pessoas. A Amazon mandou não sei quantas embora. Agora essa turma está vendo a necessidade de sindicalizar, de ter um sindicato forte que briga com a empresa, briga pelos direitos do trabalhador. Então, gente, eu penso o seguinte, sindicatos não são perfeitos, né? Tem seus problemas como todas as instituições têm, mas ainda não se inventou nada mais eficiente para proteger os direitos do trabalhador. Essa é uma realidade. Eu vejo muita gente criticando, mas não se inventou outra solução no momento. Pode ser que mais para frente surja, mas no momento é o que se tem, vocês têm que começar a pensar nisso. Eu brinco sempre aqui, Weller, que se fala muito no neoliberalismo, né, que tudo tem que dar lucro, tudo tem que ser eficiente, etc. Eu costumo dizer que no final do arco-íris do neoliberalismo não tem um pote de ouro, tem uma cracolândia, que só está criando miséria. É o que a gente cansa de ver. Falências, misérias, menos direitos, está aí a situação da França e por